Fim do mistério, Vasco Matos deve assinar por 2 temporadas com o Botafogo e sua comissão técnica deve ter mais 4 componentes. Jair e Nathan Fernandes chegam ao Rio de Janeiro e já posaram com camisa do Fogão. Só agora, Ferge, a Federação Carioca de Futebol estipula que jogos do Cariocão devem começar todos após as 18 horas. Agora que está terminando o campeonato. Isso e muito mais, já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, temos 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores, cabe em todos os bolsos, você ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um ótimo serviço todos os dias, trazendo informações para vocês. Somos o canal que mais posta horas diárias somadas de conteúdo sobre Botafogo, então dá uma moral pra gente. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Domingo tem Botafogo e Vasco. O Vasco tem tudo para ser o novo técnico do Botafogo. Fiquei maluco não. Vasco Matos, técnico português, portanto mais um Patrício buscando sucesso no futebol brasileiro. Vou conversar com Pedro Neville, que está lá no Nilton, para contar essa pra gente. Atualiza a gente aí, Pedro. Tudo bem? Como é que você está, Escobar? Bom falar contigo, bom falar com você que está acompanhando aqui o Globo Esporte. Vasco Matos, treinador português, contratação encaminhada pelo Botafogo. Informações da Jéssica Maldonado e do Rafael Zarco, nossos jornalistas lá do GE. Globo. 44 anos, está no Santa Clara, faz boa campanha no Campeonato Português, está na 5ª colocação. O John Textor, dono da SAF do Botafogo, já avisou ao Santa Clara que vai pagar a multa de 1 milhão de euros, o equivalente a 6 milhões de reais. Multa rescisória para tirá-lo de lá. Ele vem para um contrato de 2 anos com o Botafogo, vai trazer 5 profissionais para a comissão técnica. Tem outras novidades aqui do Botafogo. O zagueiro Jair, que veio do Santos, e o atacante Nathan Fernandes, ex-Grêmio, já chegaram ao Rio de Janeiro, vieram direto do título sul-americano sub-20 que conquistaram com a seleção brasileira lá na Venezuela, desembarcaram no aeroporto do Galeão nesta madrugada. O Jair tem mais chances de estrear já na quinta-feira, Recopa Sul-Americana, primeiro jogo contra o Racing na região metropolitana de Buenos Aires. Daqui a pouquinho aqui na sala de imprensa, Juan Cruz, atacante, vai ser apresentado, já até jogou pelo Botafogo, 23 anos, veio do futebol da Bulgária. Agora, esse tempo em que o Botafogo ficou sem treinador gerou aflição na torcida. Quem nos conta é a Camila Barbieri. Arthur Jorge foi o último treinador a ocupar esse espaço. Desde a saída do Português, no dia 3 de janeiro, depois da conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, 46 dias se passaram e o Botafogo segue sem um comandante definitivo. Por enquanto, Cláudio Caçapa, que retornou ao clube como auxiliar técnico permanente, é quem cumpre a função de treinador de forma interina. Desde 2022, quando John Textor comprou o futebol do Botafogo, esse é o maior período sem ter um técnico. Entre a saída de Luiz Castro e a chegada de Bruno Lage, foram 16 dias. E entre Thiago Nunes e Arthur Jorge, 43. Não ter um técnico já teve impacto na busca por reforços. Benjamin Roleiser estava no Benfica de Portugal e recebeu proposta do Botafogo, mas fechou com o Santos. Saber que um técnico quer contar conosco é importante. O Botafogo não tinha técnico. Isso é ruim para o jogador. Chegar a um clube em que não sabe com qual técnico irá trabalhar. Amanhã o Botafogo viaja à Argentina em busca de um título internacional inédito, a Recopa Sul-Americana. O atual campeão da Libertadores vai encarar o Racing, campeão da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, Cláudio Caçapa comanda a equipe no jogo de ida. Então a situação é a seguinte, oficialmente o Botafogo ainda não tem treinador, mas pelo que a gente vê, a espera está acabando. Porque tem as expressões que a gente se acostuma a ouvir, né, da central do mercado, e aí sabem em que ponto está a negociação, né? Tem monitora, demonstra interesse, faz consulta, aguarda, encaminha. Encaminha é penúltimo estágio, né? Do encaminha vai para anuncia. Eu gosto muito do falta só assinar. Falta só assinar. Porque falta tudo, né? Se você não assinou... Não... Falta só assinar. Eu vou ser contratado por Barcelona, falta só assinar. É a história que eu conto do meu amigo, que na infância ele disse, quase que eu ganhei um carro hoje. Eu falei, Ele disse, pedir para o meu pai, pai, me dá um carro. Ele disse, não. Se ele dissesse sim, eu ganhava o carro, né? Faltou 50% de chance. Não, mas nesse caso aqui é porque a gente sabe que as negociações estão avançadas, é um nome que já apareceu e é um nome desconhecido do cenário do futebol brasileiro, né? É mais um, assim, um técnico português, mas
É muito interessante esse assunto também de técnicos portugueses, né? Porque você parece que você contrata um técnico português, você contrata estilo de jogo, você contrata formatos de treinamento. Você contrata uma nacionalidade, né? Ou você contrata o Álvaro Pacheco. Pô, então. Quando contrata um técnico português. Exato. Álvaro, o Vasco tem, aliás, não o Vasco Matos, o Vasco Clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora vai ser difícil isso aí, mas... E quando eu digo isso, não estou querendo desrespeitar o Álvaro Pacheco. Estou querendo dizer que você pode contratar um trabalho que não vai funcionar. Não vai funcionar. Teve o Ricardo Sapinto, por exemplo, verdade, português. De novo no Vasco. E o que eu ia dizer, assim, o técnico português tem essa... Parece que ele traz um pacote. E não é isso que o Barreto falou. Tem diversos tipos de treinamento de técnicos portugueses, tem diversas escolas de técnicos portugueses, você tem formatos de treino completamente diferentes entre eles. Então, a situação é assim, você pode observá-lo no Campeonato Português e fazer uma entrevista, como é o caso do Textor, para se aprofundar um pouco mais e observar o trabalho no dia a dia. Não tem como afirmar assim, vai dar certo ou vai dar errado. Por exemplo, o Álvaro Pacheco, que era conhecido na torcida do Vasco de Boina, né? O apelido era o Boina. Eu fui na estreia do Álvaro em São Januário, até o prefeito do Rio de Janeiro estava lá de Boina, né? Porque é vascaíno e tudo mais. Então, assim, ele durou 4 jogos, sendo entre eles o 6-1 para o Flamengo. E o Álvaro Pacheco se determina que ele é um treinador ruim? Não. Pelo contrário, se olha para o Campeonato Português anterior, ele terminou à frente do Arthur Jorge, por exemplo. Né? Então, assim, a contratação do técnico português, ela não valida que dará certo. Só que eu confio no Textor para avaliar treinadores, porque ele acertou mais que errou. Né? Luiz Castro e Arthur Jorge são 2 grandes acertos. O Bruno Lage se mostrou um erro. Os outros treinadores, o que a gente tem de informação, é de que não foram escolhas dele, né? Nem o Lúcio Flávio, nem o Thiago Nunes. Quando ele escolheu um treinador, né? E ele diz o Botafogo Way, né? A forma de jogar que ele quer, ele acertou. Tanto no Luiz quanto no Arthur Jorge, e entre eles o trabalho tinha a ver, apesar depois do Luiz Castro jogar com um time de forma diferente, eu acho que pelas peças que tinha à época também. Então, assim, eu acho que tem que dar um crédito para o John Textor, porque, pelo visto, ele é um observador do futebol de Portugal e conhece de técnicos portugueses. Acertou as 2 vezes e errou uma, né? E acredita que em Portugal estão os treinadores que combinam com o Botafogo Way, né? É isso. Com o jeito que ele imagina de intensidade. O Botafogo jogar. Acho que o Botafogo Way é o que representou no ano passado, né? Forma de jogo do ano passado. Acho que é isso que ele quer. Acho que já vem do Luiz Castro, né? Também. Isso é um time muito intenso. Acho que por isso procura, se a gente for ver o scout do Botafogo, ele tem como marca jogadores jovens para te entregar essa intensidade ao longo da temporada, né? E principalmente onde se define a temporada, que é no final do ano. Então, esse é o Botafogo Way, eu acho, que é uma forma de jogar com muita intensidade e que, para ter essa intensidade, você tem que ter algumas peças que se encaixam nisso. Por exemplo, muita gente não vê, mas o Gregor é fundamental para esse estilo de jogo. Outro dia eu aprendi com o técnico, a gente vai aprendendo, conversando com os profissionais, né? Ele falou assim, observa o tempo que o Gregor demora desde a tomada de bola até o início da jogada. Ele é um volante, talvez faz isso em menor tempo no Brasil. Isso é algo medido pelas comissões técnicas. Então, assim, o Gregor ele não é um ladrão de bola. Ele rouba a bola e inicia com um passe certo e para frente. Né? Para esse Botafogo funcionar, o Gregor é fundamental, o jogador dessa característica. Que sempre foi problema de Gerson como volante. Exatamente. Sim. Então, acho que é isso que o Textor procura. Acho que o Bruno Lage hoje foi a escolha errada dele. Né? Muitos torcedores do Botafogo falam assim, não... O Bruno Lage, agora, o tempo mostrou que ele estava certo, né? Já aconteceu isso. E a gente viu que não. Agora, o problema é que ele teve no Benfica, com áudio vazado. Então, mas é porque o problema é de personalidade. De personalidade, total. Não é a qualidade do trabalho. Não, né? O Marçal foi treinado por ele. Ele entregou o cargo depois do primeiro jogo. Exato. E o irmão dele não sabia. Essa história é boa também. O irmão dele é auxiliar dele, né? Não sei se é no Benfica, no Botafogo era. E os membros da comissão técnica estavam numa sala... Ele entrega o cargo na coletiva e eles nessa sala vendo a coletiva. O irmão dele olhou para o lado, o que ele está fazendo? Então, esse é o Bruno Lage, então, de personalidade e tudo mais. Agora, o Luiz Castro e o Arthur Jorge, eles têm semelhanças muito grandes no estilo de jogo.
Não conheço o trabalho do Vasco Matos. Espero que tenha semelhança, que eu acho que tem tudo para dar certo. O projeto estava andando pela frente, no concepção de time de Luiz Castro, era muito mais físico, né? Era um time muito difícil jogar contra. Eu acho que foi um time formado inicialmente não com a ideia de ganhar o campeonato, mas a ideia de não cair, de ter uma temporada sólida. Eu acho que até Botafogo ficou meio surpreendido com aquele primeiro turno deles. O time, no ano seguinte, de Arthur Jorge, tinha muito mais elaboração, né? Com Savarino e Almada juntos. Então, a coisa estava andando para frente. Grande pergunta sobre o Botafogo para mim este ano é, será que o projeto ainda está indo para frente? Acho que temos que pensar também em peças que o Arthur Jorge teve à disposição que o Luiz Castro não teve. Né? Quando você fala de Almada e Luiz Henrique, por exemplo, são jogadores que dão... Perdeu o Luiz Henrique e Júnior Santos. Né? E Arthur, que chegou, não tem a mesma física, né? É um jogador de habilidade. Mas, era um time de imponência física, o Botafogo. A gente não está vendo isso tanto este ano. Então, eu acho que... Porque eu imaginava que Textor ia lutar para manter o time até o Mundial de Clubes. Né? Parece que ele está sofrendo derrota, depois de derrota, na tarefa de administrar Lyon também. E isso, este ano, está tendo um efeito em cima de Botafogo. Acho que teve um impacto essa questão do Lyon, obviamente. Né? Enfim, é uma holding. Mas o que eu quero, as pessoas falam assim, não, a holding do Botafogo prejudica o Botafogo. Eu acho muito pelo contrário. Se não fosse a holding, o Botafogo não teria conquistado uma Libertadores e um brasileiro. Mas uma mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Sim. É uma nova forma de administrar. Eu vejo, no caso do Botafogo, algo positivo, inclusive. Essa eu acho que é uma avaliação curiosa que as pessoas fazem, né? A holding prejudica ou beneficia? É isso. A holding só será pior do que o clube associativo se ela quebrar o Botafogo, se ela fechar o Botafogo. Sim. Porque era o que o clube associativo estava quase fazendo. Né? O modelo associativo de gestão do Botafogo levou o clube à beira da falência. Então a holding só é pior se ela efetivamente falir o Botafogo. Né? E tem uma outra situação, Almada e Luiz Henrique. Ah, mas eles vieram para o Botafogo para irem embora depois. Sim. Eles entregaram o maior título da história do clube. É parte do modelo. Sim. E se não fosse assim, eles não jogariam no Botafogo. Sim. O Botafogo teve jogador. Sim. Então, assim, rolar. Fazia parte do projeto. Que bom que foi assim, né? Sim. Porque eles vieram, jogaram e entregaram o maior título da história do clube. O Luiz Henrique foi o craque. Viver depois não é fácil, né? Agora, eu vejo... Acho que a gente está aprendendo. A SAF que está mais adiantada para avaliarmos é a do Botafogo. Que é que já passou por mais processos, que já passou por momento de inquietação da torcida do Luiz Castro, foi chamado de burro em volta redonda na Taça Rio e a torcida exigiu a demissão antes de liderar o... Então a gente já passou por tudo isso. E eu acho que a torcida do Botafogo hoje tem uma paciência maior, entende e confia que o Textor vai fazer mais uma vez uma boa escolha. Santa Clara é o 5º colocado do Campeonato Português. Estou pegando aqui as informações da reportagem da Jéssica Maldonado e do Rafael Zarco. Está sonhando com uma vaga nas competições europeias. O Vasco tem 44 anos. Foi um dos primeiros a ser entrevistado pelo John Textor. O processo teve... Os nomes estão aqui, ó. André Jardine, que foi o único que publicamente disse que recebeu o convite e que não aceitaria. Está muito bem onde ele está. Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mantini. Então, muitos veteranos também, que dá uma certa insegurança. O que ele estava procurando? Ele sabia o que ele estava procurando? Talvez, num processo longo como esse, a ideia fosse o seguinte: eu estou olhando apartamento para comprar agora, assim, desculpa comparar a gente com imóvel, tá? Mas assim, é só pela lógica da negociação. Você olha um universo maior. Eu já olhei apartamentos grandes e pequenos, em bairros próximos e distantes daquele em que eu moro hoje. Né? Uma faixa de preço que eu posso pagar e que eu não posso pagar. Né? Que eu posso pagar, não, que eu posso me endividar para pagar. Enfim, acho que a gente, se considerar que é parte do processo, ouvir vários nomes não necessariamente significa que você não sabe o que quer. Talvez você... Deixa eu ouvir esse cara aqui, o que ele tem para me dizer? Não, realmente não é o meu modelo. Pode ser só uma confirmação. Né? E é algo natural fora do Brasil, né? Na América do Sul. As entrevistas, né? Processo seletivo de treinador. Teto do Nilton Santos, Gabi Marino, porque Gabi, muito boa tarde. É verdade que o Botafogo está muito próximo de fechar com o Vasco?
É isso aí, GV. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O Botafogo encaminhou a contratação do técnico Vasco Matos, que estava no Santa Clara de Portugal. Então ele chega para substituir o Arthur Jorge, que deixou o clube ainda em janeiro para o Al Rayyan do Catar. O John Textor, dono da SAF do Botafogo, tinha um forte interesse na contratação do Vasco Matos. O Botafogo, inclusive, já comunicou ao Santa Clara que vai pagar a multa rescisória de €1 milhão, cerca de 6 milhões de reais, para contar com o comandante nesta temporada. Vasco Matos, que é um dos destaques do futebol português nesta temporada, são 14 vitórias em 26 jogos. Mas a gente está aqui no Nilton Santos também, porque daqui a pouquinho tem a apresentação oficial do novo camisa 9 do Botafogo, Juan Cruz. Ele que já estreou com a camisa alvinegra no jogo contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, no empate por 1-1 na última rodada do Campeonato Carioca. Assinou com o Botafogo até o fim de 2027, tem uma passagem aí pelo Santos, uma breve passagem também pelo Vasco, dessa vez o time aqui do Rio de Janeiro, e estava no Ludogorets da Bulgária. Então é um novo reforço do Botafogo que vai ser apresentado daqui a pouquinho aqui no Nilton Santos. Botafogo que volta a campo somente na próxima quinta-feira contra o Racing pela Recopa Sul-Americana. GV. Muito bem, muito bem. Obrigado pelas informações, Gabi Marino. Ó, muita água, hidrate-se, protetor solar, porque hoje mais um dia de muito calor. Qual é a sensação térmica, Gabi Marino? Aí no Engenhão, que a gente sabe que é um bocado quente. Com certeza mais de 40 graus. Nesse momento os termômetros estão batendo 37 graus aqui no Nilton Santos, mas está muito quente, GV. 37 graus só na sombra aqui, que nem tem. Então, por favor, Gabi Marino, precisamos muito de você nas próximas temporadas. Cuide-se e obrigado por todas as informações, mais uma vez, precisa em cima do lance. Bigode, não é sacanagem não. Ano passado, no Cariocão, a gente fez um jogo lá, lembra? Botafogo e Vasco. Meu irmão. Vasco e Botafogo. Eu juro por Deus. Aí você pega a pulseirinha na entrada ali, né? Eu fui andando, aí eu parei meu carro ali e fui andando até a entrada ali do... Fernandão, eu te juro, eu nunca senti um negócio tão quente na minha cara, igual aquele calor do Engenhão. O que foi, cara? É um vento, cara. Ficou mais quente lá dentro, né? É porque eu usei o paletó. Que isso, Flavinho tá animado hoje. Bota... Ai, tá atacado. Bota a arte na tela. Hoje a gente vai tomar uma chamada, certeza. Daqui a pouco o Mélio vai mandar mensagem pra gente. Número de Vasco Matos no Santa Clara, que fica nos Açores. Uma ilha maravilhosa ali. Próxima da costa, mas tem que pegar avião todo jogo também. É? Ou barco, né? Mas barco vai demorar um bocado. 26 jogos, 14 vitórias. Essa é nessa atual temporada, tá, galera? Começou no meio do ano passado, termina no meio de 25. 26 jogos, 14 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 56%. Se você for analisar que é o Santa Clara, é mais ou menos como se fosse... Não dá para comparar, porque o Leicester era muito melhor, estava com 90%. Mas é um bom aproveitamento para o Santa Clara. Numa média geral, para o Botafogo, no ano, é muito pouco. Queria a opinião dos senhores. GV, só uma pergunta. É na primeira divisão do português? É, primeira divisão. Lembrando que ele pegou o Santa Clara na segunda divisão e levou o Santa Clara à primeira divisão e deve ter permanecido. Porque eu já bati um papo com o Vasco sobre o Vasco Matos, né? Sobre algumas outras coisas. Eu troquei uma ideia com ele com relação ao trabalho. E aí a gente entende que ele conseguiu acesso. Já gabarita o Vasco, de alguma forma, a permanecer e até ser especulado. Mas não vem da mesma prateleira que veio o Arthur Jorge, não é, Flavinho? É, o Arthur, acho que ele estava um patamar acima, até pelo Braga, né? Sim. Pelo time do Braga. Era um time melhor do que o time de Santa Clara, isso é natural, isso é óbvio. Não precisa nem conhecer tanto futebol português para saber isso. Mas eu gostei do movimento do Botafogo. A gente, quando especulou aqui os treinadores há talvez um mês, eu falei que entre as possibilidades que estavam sendo levantadas, eu iria no Vasco Matos, porque eu acho que, por mais que não seja a mesma formatação dentro de campo que era do Arthur Jorge, desde que saiu o Arthur Jorge, o Botafogo mudou bastante. O Botafogo já mudou muito. Então, eu acho que chegando um cara novo, e eu digo novo, de idade também, ele vai poder começar a fazer o trabalho dele não do zero. Óbvio que vai ter uma base já pronta, mas eu acho que foi a melhor escolha. E eu acho que esses números aí, pro Santa Clara, eu tô com você, GV. Bem demais. Bem demais. O cara lá joga contra Porto,
Benfica, Sport, Braga, aí tem alguns Vitória de Guimarães, que estão começando, que já ficam ali na primeira página. Então, assim, você ter mais de 50%, 26 jogos, 14 vitórias, é um número expressivo. Pedrinho, bota o Chaves aí, Pedrinho. Poxa. Pô, a gente fala aqui todo dia, mané. O Fernandão, mais velho que a gente, jogou muito mais tempo em alto nível do que eu, fala sempre isso, da questão da importância de você ter um treinador, não só para o campo e bola, para conhecer o atleta, o indivíduo, para a imagem que você passa para fora, para o próximo atleta. Tem um jogador argentino, 24 anos, que estava no Benfica, Paul Reiser. Quem? Paul Reiser. Rollreiser. É Rollreiser. É isso aí, Rollreiser. Ele jogava no Independente. Inclusive ele postou um vídeo. Rollreiser. Não é Paul? Não. Rollreiser. Tá. Rollreiser. Olha o que o cara falou. Botafogo queria. Foi pro Santos. Sí, yo creo que fue muy importante lo de Pedro, el llamado, porque... Sim, eu acredito que foi muito importante o convite do Pedro Caixinha, porque um técnico que quer contar com você é muito importante. O Botafogo ainda não tem nenhum técnico contratado, e isso é contraproducente para o jogador, porque você chega em uma instituição que não sabe quem será o técnico. Então acredito que o convite de Pedro foi muito importante para mim e para todos que trabalham comigo, e foi um dos fatores para que eu viesse para cá. Anteriormente, um dos fatores para que eu esté aqui. Mas quando a gente fala aqui, às vezes o torcedor que não quer admitir que isso é um problema, ele vai chamar minha mãe. Pô, cara, o cara falou, eles não têm treinador, isso é contraproducente, o cara se apresenta, como é que ele vai jogar? Qual o sistema, qual o esquema, com quem? Vai jogar aberto, fechado, por dentro? É óbvio que faz diferença. E o Bigode estava falando assim, esse moleque joga pra caramba, Fernandão. Ainda tem uma coisa interessante que você falou aí, ele pode ser contratado sem treinador e o treinador que chegar não querer contar com ele. Exatamente. Coloca ele numa outra posição. Olha, você foi contratado, mas eu não vou te utilizar. Eu não pedi sua contratação. Já vimos acontecer isso. Oi? Já vimos isso acontecer. Muitas vezes. Mas o menino jogou e jogou muito. Jogou o Diego Souza. É verdade. Teu amigo Celso Roth falou isso pra ele. Ah, eu falei. Falei, desabafou. Não, e você falou Mas você tá falando o Celso Roth original ou o João Vidal? Que é o sósia do Celso Roth? Não, o Sexy Hot mesmo, original. E esse menino é uma revelação do futebol argentino, um meia canhoto, muito bom jogador. Então vai ajudar o Neymar pra caramba e o Soteldinho. E ó, só um outro porém, tá? Antes dele ir pra lá, pro Benfica, o Botafogo quase pegou ele. Por muito pouco o Botafogo não contratou ele optou por ir pro Benfica, não teve espaço, voltaria pro Botafogo, já tava andando como certo, mas aí tem o tal de Neymar também do outro lado. Então agora, exatamente, todos nós concordamos, óbvio que o fator Neymar pode ter pesado, mas que o Botafogo precisa de um treinador. Claro, é óbvio. Não, e os Kikos vão falar o quê? Eu tô desde o início do ano falando isso. Cara, o Botafogo vai jogar uma final do Campeonato Sul-Americano, né? Sim. Sem treinador, cara. Quinta-feira. E se o cara chegar, gente, hoje, o Vasco, amanhã, não vai dar pra dizer que já tem treinador. Nem pra semana que vem. Tem uma semana, ninguém faz mais. Isso aí. Enfim. Vasco Matos deve assinar por 2 temporadas com o Botafogo e trará 4 integrantes para a sua comissão técnica. O treinador português Vasco Matos, do Santa Clara de Portugal, tem acordo verbal para assinar contrato com o Botafogo por 2 temporadas até dezembro de 2026 e trará contigo 4 profissionais para a comissão técnica, informou o UOL Sport nesta terça-feira, 18 de fevereiro. Vasco Matos tem 44 anos de idade, deve chegar acompanhado de João Batista, auxiliar, João Pereira, outro auxiliar, Diogo Fonseca, coordenador de scout, e Leandro Rodrigues, coordenador de formação. O Botafogo deve pagar ao Santa Clara de Portugal o valor da multa rescisória de 1 milhão de euros, que está girando em torno aí de 6 milhões de reais pela cotação atual do euro. Bom, Vasco Matos era um dos técnicos estrangeiros cotados, né? Eu acho que para demorar esse tempo todo, eu não sou daquele que tem que ser um cara tipo Mancini, Rafa Benítez, não. O Rafa Benítez, Tata Martino, não. Eu acho que eu ficaria bem revoltado se fosse um cara brasileiro. Para enrolar tanto tempo assim, um brasileiro que trabalha aqui, né? Se fosse um cara que trabalha fora, como o Jardim e tal, ou um português, um espanhol, o que quer que seja, a demora estaria justificada, porque técnico bom você demora a trazer. Técnico bom é concorrido. Técnico bom tem multa. Então, pra mim, tá de boa. Vasco Matos é promissor, fez um ótimo trabalho no Santa Clara,
Em 2 temporadas, na passada, ele tirou o time da Série B de Portugal, ali se classificou com sobras, e o estilo do jogo do time era bem ofensivo. Na Série A de Portugal, ele teve que mudar o estilo de jogo para um time mais reativo, mais defensivo, com linha de 5 atrás, e mostrou ser versátil nas formas de atuar, na forma de montar o seu elenco. Ele mostra que entende o contexto do time dele e entende as peças que tem no elenco. E é isso que a gente precisa de um técnico. Técnicos como Renato Gaúcho, Diniz, Joel Santana, Tite, etc., tem sempre o mesmo jeito de jogar. O Jair Ventura, o mesmíssimo jeito de jogar. Pode ser no Cruzeiro, no Fluminense, no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, é o mesmo jeito de jogar. E técnico tem que saber tirar o bom que tem do elenco e não fazer o elenco se ajustar ao seu jeito de jogar, né? O bom técnico tem vários jeitos de jogar e adapta de acordo com seus jogadores e os seus estilos, né? De características físicas, técnicas, táticas, né? Eu gosto do nome nome do Vasco Matos. Acho que não é um Mancini, não é um Rafa Benítez, mas é um técnico promissor, que está com sangue nos olhos, quer ganhar, quer mostrar seu valor. Se por um acaso chegar em dezembro e for embora de novo, pagar a multa, mas ele tiver ganho, sei lá, um brasileiro e uma Copa do Brasil, pode ir embora, tô felizão, tá? Tchau, vai com Deus, tamo junto. Jair e Nathan Fernandes chegam ao Rio de Janeiro e posam com camisa do Fogão. Sonho realizado. Botafogo mostrando que esse papinho de clube satélite é pros outros, né? O Santos virou satélite, o Grêmio virou satélite, o Fluminense virou satélite, né? Então, outros times do Brasil viraram nossos clubes satélite. Os times brasileiros revelam, o Botafogo pega, joga aqui um tempo e revende para fora. Chora que choro é livre. Jair e Nathan Fernandes estão no Rio de Janeiro. A dupla desembarcou na madrugada desta terça-feira, 18 de fevereiro, no aeroporto Galeão, após o título sul-americano com a seleção brasileira sub-20, e exaltou o acerto com o Botafogo. Muito feliz. Para mim, é um sonho realizado chegar ao clube depois de ser campeão com a seleção brasileira. Estou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus e minha família. Estou muito motivado. Se Deus quiser, vou contribuir muito com a equipe e estou muito ansioso para estrear, afirmou Jair ao BTB Esporte. Agora, aspas para o Nathan Fernandes. Estou muito feliz com o título, ainda mais por poder fazer aniversário com os meus companheiros, com meus amigos. Agora é aproveitar a oportunidade que o Botafogo tem me dado e poder contribuir ganhando títulos e fazer gols. Os dois vivem expectativa de ir para a Argentina, onde o Botafogo enfrentará o Racing nessa quinta-feira, dia 20. O jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Jair é o que tem mais chances, já que Bastos está machucado, né? A expectativa é muito boa, ainda não sabemos a convocação vai ser nessa quarta, mas se tiver a oportunidade, espero estar preparado, disse o Jair. Agora o Nathan vai falar aqui. Eu não vinha jogando, porque sofri uma lesão na coxa, mas estou bem melhor. Já fizemos alguns exercícios. Espero estar de volta o mais rápido possível para poder ajudar o Botafogo. E aqui está o vídeo do BTB Esporte. Tá? Dá uma moral lá, o canal dos caras é muito bom. E aí mais uma demonstração de que o Carioca é uma bagunça. Ferdi estabelece que jogos do Campeonato Carioca devem começar após as 18 horas. Isso agora, né? Já dia 18 de fevereiro. Por que não fez isso lá atrás, quando começou o Carioca? Todo mundo sabe que janeiro é quente a beça, fevereiro idem. Só agora que falta um jogo para a fase de grupos e mais 2, 3 jogos de mata-mata. É ridículo, né? Após reclamações de Flamengo e até a carta de Gerson e Alfredo Sampaio, a Ferdi resolveu mudar os horários dos jogos da parte final do Campeonato Carioca 2025. A partir de agora, as partidas não poderão acontecer antes das 18 horas. Leia a nota oficial abaixo. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática no momento e em foco exclusivo na saúde dos atletas e torcedores, entende, por fator preponderante sobre quaisquer outros, a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir dessa data, deverão ser realizados após as 18 horas. Vasco e Botafogo está originalmente marcado para o domingo às 16 horas em São Januário e deve ser alterado para as 18.
Bom, pessoal, fico por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem de 15, etc. Vários valores, cabe para todos os bolsos, tem para todos os gostos. Você ajuda ou muito ou pouquinho, mas qualquer ajuda é de será muito bem-vinda e ajuda bastante o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem e o serviço que a gente faz. Somos o canal que mais posta horas diárias de conteúdo somado, né, sobre Botafogo todo santo dia no mundo. Então é difícil, dá trabalho, então dá uma moral pra gente. Tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.